Bem-aventurados os que são misericordiosos, não é? No capítulo 10º, e a indulgência refere-se à felicidade que nós temos de perdoar, facilidade que nós temos de perdoar. Ainda é difícil para mim ouvir, e devemos de alguma forma ter clemência, temos tolerância, temos que ter compreensão com os erros alheios. Portanto, o vídeo mostra-nos claramente uma criança a ir para a escola, a chegar sempre atrasada. O professor não sabia o motivo e dava-lhe uma reguada, sem saber o motivo porque é que a criança chegava atrasada, porque ela não dizia. Quando ele se depara de alguma forma com a realidade do atraso, sente-se envergonhado e teve uma atitude correta de como pedir perdão, ajoelhou-se e abraçou a criança. Então é isso que nós devemos de alguma forma ter essa mesma compreensão, porque bem-aventurados os misericordiosos tem um significado muito profundo. É quem cultiva mesmo a misericórdia. Tem compaixão ativa. O misericordioso é a indulgência que nós devemos ter uns para com os outros. E de alguma forma não vermos as imperfeições alheias. Eu sei que isto aqui, os espíritas não têm nada disto, já estamos à frente, isto já passou muito por nós. E então, de alguma forma, a indulgência é mesmo isso, atrairmos para nós a misericórdia divina e progredir espiritualmente, e é assim que progredimos espiritualmente mais depressa. É o caminho que todos nós queremos. E para iniciarmos, eu fui aqui ao livro Fonte Viva, que nos fala da incompreensão e nos diz: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala ao íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Porque muitas das vezes o que nós chamamos de erro não é um erro, é falta de conhecimento, é a rigidez do ser humano, é a dureza ainda não consegue de alguma forma entender, é falta, podemos dar uma falta de caridade no outro, não consegue ainda compreender aquela caridade. Então, de alguma forma, nós temos que compreender que também pode ser e levar para este campo a imaturidade espiritual. É uma ignorância temporária, como lhe queiram chamar, é uma dor não resolvida, que não conseguimos resolver, que trazemos connosco essa mesma dor. E então, de alguma forma, é um orgulho que se traz connosco. E então, Emmanuel, ele tem uma frase, ele nos diz assim, ele convida-nos, de alguma forma, a não reagir com vinagre e fel. A reagirmos com benevolência, com paciência, com luz, com respeito. Tentarmos de alguma forma graduar essa mesma luz, para que não magoemos o irmão que caminha connosco. Não nos podemos esquecer, porém, da lei do auxílio. Ela está por todo lado. E nós somos essa lei do auxílio que Deus espera, que trabalhemos para Ele, nesta seara onde Jesus é o nosso governador. Nós descermos para ajudar é a arte divina. Quando Jesus, e não nos podemos esquecer, quando Jesus baixou à terra, ou esteve entre nós, num corpo físico, o que é que aconteceu? Ele baixou a luz dele e pôs-se de alguma forma, não é? Ao nível dos outros. Ele nos chegou cá, eu posso, eu quero, eu mando. Ele nos chegou cá a disparatar. E Emmanuel fala-nos disso. Ele diz que Jesus apagou a própria claridade. Foi indulgente. Ele desceu, mas não perdeu a luz. E é aqui que nós nos devemos basear. Que Jesus não perde a luz. Então, ele mostra-nos claramente
que somos iguais e que devemos de alguma forma não nos magoarmos tão facilmente uns com os outros. No Evangelho também nos fala muito sobre isso e é direcionado aos espíritas. Esta do eu, um bocado. Não diz-nos assim o José, o irmão José, o espírito protetor. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência, e nós temos que ver isto, ela jamais se ocupa dos maus atos do outro. E se começarmos a pensar desta maneira, começamos a combater os nossos defeitos em nós e a sermos mais indulgentes para com aqueles que nos procuram. Porque ela é um sentimento doce. É como aquelas gomas que nós muitas vezes gostamos, não é? As pipocas. Hoje faltou aqui as pipocas para a primeira parte da palestra, não é? É como aquelas pipocas doces. E a indulgência é doce. Não vê o erro. Isto não quer dizer que se feche os olhos ao erro, nem que se vá desculpar as injustiças. Trata-se de olhar o outro com compreensão. E esquecemos, o ser humano muitas das vezes esquece. Conhecendo que todos carregamos, e todos nós sabemos que carregamos fragilidades, lutas íntimas e limitações. E além mais, a indulgência é caridade. É a forma elevada da caridade. E nós falamos muito aqui na parte da caridade. Ela não exige bens materiais, mas sim bondade no olhar. E é delicado no julgamento. Não humilha a ninguém. Quem já é indulgente ou quem já consegue de alguma forma ter este amor, vamos lhe chamar amor, tem um trato diferente na palavra. É suave. Prefere manter-se no silêncio do que magoar ou do que ferir alguém. Tem compreensão nas dificuldades alheias, que entende que o irmão ainda está a caminho, não é? Não espalha críticas, nem comentários maldosos. Esta é a tal caridade que se faz com o coração antes de se fazer com as mãos. Podemos ver a indulgência como um ato de amor puro. E é o suficiente para nós já estarmos num sítio melhor. Porque o ser humano, ele é rápido a apontar falhas. Exige muitas das vezes do irmão aquilo que ainda não consegue realizar. E a indulgência pede humildade. Acima de tudo, humildade. Se, vou falar por mim, eu própria erro, porque vou exigir a perfeição do meu irmão. Um irmão como vocês todos, um daqui, somos todos irmãos, somos todos família. Para mim somos todos família. Então, devemos pensar muito nisto. Numa casa espírita, e eu vou contar esta história, não fazia parte dos meus planos, mas vou contá-la. Sabe que numa casa espírita há vários trabalhadores, e os trabalhadores das casas espíritas têm uns trabalhos a fazer, ajudam a fazer isto, tudo caridade, ajudam a fazer aquilo e assim logo. Mas havia nessa casa espírita, não é nesta, também, um jovem. E o jovem, ele havia defeitos de todo lado. E chegou a uma certa altura e ele disse assim, para o dirigente da casa espírita, eu vou-me embora. Eu não quero mais estar aqui, fulano faz isto, ciclano faz aquilo, beltrano faz aquilo, e ele chegou ali a arranjar problemas. O
conhecimento do dirigente era tão forte, era uma pessoa já bem vivida, e disse assim: ok, eu compreendo, tudo bem, mas olha, não vais ainda. Não vais ainda. Amanhã vens, eu tenho uma última tarefa para ti. E eu acho que alguns de vocês, se calhar, já conhecem esta parte. E então ele disse: pronto, está bem, mas depois da manhã eu vou-me embora e não venho mais. E assim o fez. No dia seguinte ele chegou à casa espírita. O dirigente tinha um copinho cheio de água. Até à rolha. Vamos lá, a ver se vocês não estão tão sérios a olhar para mim, está bem? Até à rolha. Eu podia derramar um bocadinho de água. E ele disse assim: olha, enquanto a palestra vai decorrer, eu quero que tu pegues neste copo de água e vais dar a volta aqui. Não podes derramar uma gota de água. Isso é fácil, dizia ele. Pronto, então vais fazer, é a tua última tarefa nesta casa espírita. E ele assim o fez. Será que ele derramou alguma gota de água? Nenhuma. E ele cumpriu a tarefa. Certinha. Será que ele viu os defeitos dos outros ali? Porquê? Porquê, Ana? Diz alto. Ajuda-me. Estava ocupado, né, em fazer ali a sua tarefa e esqueceu-se dos outros. Né? Estava focado ali. Entenderam? Estava tão focado no trabalho que estava a realizar que ele nesse dia não viu defeitos mais em lado nenhum. E assim devemos ser nós. Fazendo uma tarefa. Seja aqui, por acaso o exemplo é de uma casa espírita, mas podia ser de outro sítio qualquer. É isso que Jesus espera que todos façamos. Sejamos indulgentes para com os nossos irmãos que caminham connosco. No Evangelho continua aqui e nos diz mesmo: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Eu não gostei deste irmão José, porque ele deu-nos aqui uma lição, okay? Dá-nos aqui uma lição, não é? Olha primeiro para ti, olha por ti abaixo e não estejas a olhar para o vizinho. Portanto, ele mostra-nos aqui, ó homens, este espírito protetor. Julgar os irmãos ou a sociedade, e nós temos que entender, é fácil. Porquê? Porque desvia a atenção das nossas próprias imperfeições. Enquanto eu estou a ver o que o outro tem, eu desvio a olhar para mim mesmo. Julgar a nós mesmos é difícil, porque exige humildade, coragem e busca interior. Enquanto nós estivermos ocupados a apontar as falhas dos outros, nós não avançamos moralmente. Não há como nós avançarmos moralmente. Nós estamos, e nós todos que estamos aqui à volta dos 10 anos, não é? Somos novinhos ainda, não é? Temos já uma idade madura. Nós sabemos que é verdade. Já temos uma maturidade melhor, não é? Já temos alguma madureza e algum conhecimento que nos mostra claramente que devemos, de alguma forma, colmatar as nossas falhas. Não apontar a falha do irmão que caminha connosco. Porque quando nós olhamos para nós olhamos para o nosso coração. E vamos tentando, de alguma forma, corrigir as imperfeições que nos pertencem, deixando que cada um caminhe ao seu ritmo. E aqui entra o perdão. Perdoar é fácil. É, não é? Tem dias, não é? Tem dias que até estamos bem, tem outros dias. Já foi mais difícil. Porquê, Saralvino? Porque o conhecimento ajuda, não é? E o Espiritismo nos fala mesmo sobre isso. Porque quando nós perdoamos, no Espiritismo, o perdão é visto como uma ferramenta de libertação.
Ele dá-nos essa ferramenta. Aquela ferramenta de libertação espiritual. Que ela nos ensina, de alguma forma, que quando nós não perdoamos, não é? Nós não rompemos os ciclos. E que ciclos são esses? Os ciclos viciosos, os ciclos das obsessões. E quando nós, de alguma forma, entendemos que todos erramos, não é? Deixa lá. Não nos vamos melindrar. Porque muitas das vezes, isto por acaso, a culpa que muitas das vezes nós carregamos, essa culpa paralisa. Enquanto o arrependimento sincero, acompanhado daquela reparação do erro, quando entendemos ou que se errou, permite que o espírito siga em frente, ou o ser siga em frente, ou nós, encarnados, também consigamos de alguma forma seguir em frente. Chico Xavier tem uma frase que diz assim: o perdão é cirurgia silenciosa da alma, pois remove o tumor do ressentimento sem necessidade de palavras. E o mundo está cá para nos auxiliarmos, para nos tentarmos de alguma forma nos perdoarmos. Porque, na pergunta do Livro dos Espíritos 866, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Fala-nos da benevolência. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Lá está aqui o perdão. Kardec tem um comentário que diz que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Que bem é este? Aquele bem que nós, ou que o ser humano, deseja que fossem feitos a si mesmos. Tal a palavra que Jesus empregava: amai-vos uns aos outros como irmãos, ou como eu vos amei. Às vezes os irmãos não se amam muito, andam sempre a torrar massa uns com os outros. Mas se picar alguma unha a um irmão, o outro irmão sai, Deus me livre, vai logo em socorro. Então, nesta parte do amor fraterno, de sermos de alguma forma indulgentes, cabe-nos de ver o que é que Jesus nos traz, ou o que é que o irmão José nos traz. Olha primeiro por ti, olha por aquilo que tu fazes e tenta de alguma forma desculpar o teu irmão, ou não te melindras tanto com o teu irmão que vai a caminho contigo. Porque quando se vê o erro que o outro tem, esse erro está em nós. Eu antigamente não gostava nada disso. Se mostrava claramente que havia muitos erros. Que ainda está em nós. Então a ideia é mesmo nós não vermos o erro, é tentar de alguma forma auxiliar. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Ela é a indulgência, força que aproxima, pacifica e ajuda o outro a levantar-se. Cria confiança, quando a pessoa começa a confiar em nós, abre portas, vai suavizando aquelas tensões que a pessoa tem, não é? E permite que a pessoa se comece a sentir capaz de se melhorar. Ao passo que o rigor excessivo, não estou a falar na disciplina, porque a disciplina faz parte, mas tem que haver uma medida para tudo, está bem? Não tão rígido, não tão brando. É a meio. É aprendermos, de alguma forma. E então, este rigor excessivo também não é bom porque queremos que seja tudo ao pé da letra, ou como nós queremos. E isso pode causar o quê? Pode fechar corações, humilhar a outra pessoa, desencorajar e criar distância e revolta. A indulgência é caridade em forma de compreensão. Não vamos todos sair daqui todos a compreendermos muito bem uns aos outros.
é uma escolha consciente que se faz através do conhecimento que nós vamos adquirindo ou que já temos adquirido. Quando somos indulgentes, nós atraímos os nossos irmãos. Porquê? Porque eles se sentem seguros pela boa vibração que nós transmitimos, ou que o ser humano transmite. Ela acalma e desarma por completo o conflito. E porquê que ela ergue? Porque ela dá força para começar. Aquele irmão caído, que muitas das vezes precisa de uma mão amiga, de força. Quando nós não julgamos e somos indulgentes, vamos lá e damos a mão. Ela dá força para recomeçar. Já apontar o dedo desanima. Aquele irmão que já está fragilizado. Não é? Afasta-se porque não gosta de ser julgado, nem irritado, porque sai ferido na sua dignidade. Então é um trabalho que nós vamos tendo de desenvolver. Com calma, com paciência, com resignação, com conhecimento, pondo-nos muitas das vezes no lugar daquele irmão. No Livro dos Espíritos também nos fala um pouquinho sobre isto. Diz-nos: sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o ouro que friamente atirais aos que ousam pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes, em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizei-os. Ser afável, ser benevolente para com todos os que vos são inferiores ou que nós achamos que são inferiores. Que não têm o mesmo conhecimento. A responsabilidade do conhecimento que nós já temos adquirido, estarmos a julgar alguém que nós achamos que é inferior a nós, isso é ego nosso. Eu estava a ver se vocês apanhavam um erro, mas ficaram a olhar para mim sérios na mesma. Cheguei lá e acha-se. Não. Porque não estamos cá para isso. Nós estamos cá para trabalharmos todos em conjunto. E quando o nosso irmão, de alguma forma, tem um erro, tentar que ele dê à volta. Precisamos nos deixar calcar. Não necessariamente, não estou a falar nisso. Estou a falar em compreensão, mesmo. De alguma forma. Os espíritos, eles nos alertam que aquela esmola fria que nós damos, que é dada por hábito, muitas das vezes para aliviar a nossa consciência, ou a consciência do ser humano, não é caridade que Jesus ensinou. Eles nos mostram claramente isso. Dar uma esmola sem olhar nos olhos, sem sentir o outro, sem verdadeiramente ter compaixão, é apenas um gesto simples. É um gesto. É enganar-nos, tentarmos nos enganar. A caridade verdadeira exige calor moral, não apenas movimento de mão. Por isso é que Jesus nos disse: ide ao encontro das misérias ocultas, ide onde há sofrimento que ninguém banha, que ninguém vê. No Evangelho nos fala, muitas das vezes, nos infortúnios ocultos. Aquela senhora distinta que saía e ia auxiliar e levava a filha, e a filha dizia que também queria fazer a caridade, e ela dizia assim: filha, mas que é que se eu te der, tu vais dar aquilo que eu te vou dar a alguém? Isso não é caridade. Quem está a fazer a caridade sou eu. Que tal tu fazeres roupinhas para seres tu a doar? O Evangelho está repleto disso. Esta é a verdadeira caridade. A caridade cristã, ela pede que procuremos essas duas escondidas. Que nos aproximemos com respeito, acima de tudo, sem julgar. Que ofereçamos, nem que seja uma presença. E estamos a passar tempos muito difíceis, onde as telhas encobrem muita miséria, hoje em dia. Essa é a caridade que vai ao encontro de Jesus. Aquela que Jesus quer que a humanidade faça.
em lugar de desprezar a ignorância e os vícios que cada um possa de alguma forma trazer, devemos instruir e moralizar. É a caridade mais difícil, instruir e moralizar. E é aí que se educa com amor. Continuando aqui, porque ainda faltam 50 slides. Aqui estou no 9, já se riram ao menos. Vamos lá. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passe sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Se nós olharmos, eu não vou dar na cabeça, para alguém que de alguma forma tem muitos problemas e nós vemos que a pessoa é revoltada, está sempre mal disposto ou mal disposta, há ali qualquer coisa que não está bem. Se nós olharmos com os olhos da alma, porque a alma vê, será que não conseguimos ver algo de bom naquele ser? Será que aquele irmão não terá algo de bom também? Não devemos analisar a fundo a questão e ver, ele tem isto, deve estar a passar por problemas graves. Lembram-se do filme, o menino que chegava sempre à escola atrasado. O professor achava que se calhar andava a brincar, mas ele não. Agora já consigo falar do filme, sem chorar. Ele pegava, não sei se era a mãe, se era a avó, sei quem era, deduzo que devia ser a mãe, e ele empurrava a cadeira de rodas e devia ir levar a mãe a algum sítio seguro e depois é que ela ia para a escola. Vocês olharam para aquele olhar daquele menino quando ele chegava e estendia a mão para levar a reguada do professor? Frio, indiferente, conseguiram ver isso? Entendem? Mas ele tinha um lado bom. Ele protegia a mãe. Ele desarmou o professor, desarmou completamente. Portanto, não nos cabe a nós, de alguma forma, julgar. O caminho e o convite que Jesus nos faz é no sentido de sermos faróis. Aqueles faróis que vamos devagarinho iluminando. Não holofotes da discórdia. O farol orienta, o holofote denuncia. E o caminho é este. Agora, vamos agora a uma atividade, está bem? Eu preparei uma palestra tipo aula para jovens. Opa, já sei. Vamos então aqui a uma atividade. Isto dá pano para mangas. Vamos então aqui falar sobre um ensino sobre as virtudes. E o tema? Qual é o tema da aula? Então, se os meninos estiverem atentos. Indulgência, não é? A indulgência. E então, aqui nos fala, e isto é mesmo sobre a indulgência. Vamos todos imaginar. Não quero que digam o que vão fazer, está bem? Imaginemos que caminhamos pela rua e ouvimos um barulhinho na rua de vozes e aproximam-se para ver o que se passa. Notam que uma pessoa está seminua em meio à multidão, que gozam com essa pessoa sem escrúpulos, apontando as chagas que ela traz por todo o corpo. Nós podemos fazer várias coisas. Podemos juntar-nos à multidão e fazer cor com eles, passarmos indiferentes, ou socorrer um infeliz ou infeliz, que não tem como esconder-se. Se formos, eu vou-me meter no meio da história, indiferentes, ou se fizermos cor com a multidão, estamos sob a inspiração do orgulho e do egoísmo, que engendram o ódio e a maledicência.
Se tivermos sobre o manto a caridade, discretamente vamos cobrir, se possível, aquele irmão que está exposto aos olhos maldosos. E vamos tentar, de alguma forma, socorrer as feridas que aquele irmão traz. Pois bem, o mesmo podemos imaginar quando às chagas morais do próximo. Porque o próximo traz estas chagas morais. E nós a julgarmos, claro que nós hoje não vemos ninguém chagado, nem cheio de chagas e feridas na rua, mas vemos irmãos nossos, não é, que estão a ser trucidados por, muitas das vezes, estes olhares indiferentes, e passarmos ao lado ou juntarmos ao vozeirão. E isto, e o mundo nos mostra que nós devemos, de alguma forma, estender o manto da misericórdia. Que é esta a verdadeira caridade cristã. Não foi assim que agiu Cristo diante da mulher que tremia diante dos olhares acusadores? Lembram-se desta passagem? A mulher que levaram a Jesus e disseram que ela foi apanhada em adultério e queriam que a apedrejassem? Então, o Evangelho está repleto de passagens que nos mostram claramente de como devemos agir. Lembro aquela passagem que também traz no Evangelho daquele irmão que de alguma forma estava caído, passou o sacerdote, passou o Levi, passou o samaritano, e isto faz claramente, fui buscar isto claramente dessa passagem. O samaritano encheu-se de compaixão e auxiliou, porque naquela altura eram mal vistos. Então aqui é só para ver quem nos cabe, para ter que nós julgamos. E eu vou avançar e não vou amassar mais ninguém, está bem? E depois, para finalizar, o Evangelho também nos diz: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as falhas que censurais ou condena os que relevais, porque conhece o modo de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em alta voz anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Acho que não vale a pena me alongar mais. Entendemos claramente que de alguma forma devemos ser indulgentes, devemos trabalhar a nós mesmos, devemos botar os holofotes a luzinha para nós e vermos os nossos defeitos e de alguma forma tentar agir como Jesus agia para com os irmãos que de alguma forma o quiseram e o crucificaram. Ele teve compaixão por todos. E é essa mesma compaixão que nós devemos ter uns para com os outros.